Fala, Mítico! Tudo bem? Aqui é a Nathalie, se você não me conhece, e estou aqui para apresentar o mais novo quadro para você. Aqui é para você se atualizar sobre aquele principal tópico ou trading topic da semana e que certamente rendeu vários comentários aí no escritório, agora no modelo de home office e que você não pode ficar por fora. Então vem com a Mítica, deixa o seu like, se você não conhece o canal, se inscreve, me dá a oportunidade de te mostrar muitas novidades, tudo o que você precisa saber no dia a dia para no final você simplesmente dizer, foi o que ela disse. That's what she said. Hoje a gente vai falar de um assunto que basicamente ninguém entendeu, né? Que foi justamente a GameStop, a famosa GameStop do momento, mas de um modo que talvez eu explique para uma criança de 8 anos. Bom, se bem que de 5 fica mais fácil, né? Então vamos explicar para uma criança de 5 anos. Claro, brincadeiras à parte, esse foi o grande chacoalhão em Wall Street essa semana e que você tem que se inteirar. Eu preciso contar sobre o aplicativo que está por trás de tudo isso, e não é o Whoop, né? Foi justamente o aplicativo chamado Robinhood. O aplicativo virou uma febre por justamente prometer investimentos de uma maneira mais simples, até mais fácil do que vender papel. O objetivo era justamente facilitar o ingresso de amadores ou pequenos investidores na grande Wall Street e começar a investir nesse mercado de ações que muitas vezes e para muitas pessoas é complicado. Acontece que semana passada foi um duelo de gigantes, basicamente. De um lado, esses amadores, né, os novos ingressantes no mercado financeiro e os grandes touros de Wall Street, principalmente dos fundos de hedge. E tudo isso começou com uma brincadeira, né, uma negociação desses amadores comprando ações que a princípio têm o seu valor muito baixo, porque dentro da pandemia, dentro de outras questões econômicas, são empresas que não andam muito bem. E uma delas foi justamente a GameStop. Para vocês terem ideia das outras ações que também foram negociadas, a gente tinha Nokia, AMC, Kodak, BlackBerry e até mesmo a própria American Airlines. E para quem pensa que esse movimento ficou só restrito aos Estados Unidos, sinto lhe informar porque isso também chegou para o Brasil, principalmente nas negociações das ações do IRB, né, o Instituto de Resseguros Brasileiro, que passou por esse movimento de inflacionar ou de sofrer grande demanda. Então, muita gente queria comprar essas ações. Em termos teóricos, o que aconteceu de fato, né? Então a gente tem a lei de oferta e demanda, né? Então, quanto mais pessoas procuram por algo, maior se torna esse preço. E isso também não foge à regra do mercado financeiro e das ações, o que acabou alavancando o preço dessas ações dessas empresas que eu comentei com vocês. Em especial, a GameStop, que passou de US$ 20 para US$ 500 com esse tipo de demanda de procura na semana passada. O mercado financeiro não é bobo. O mercado financeiro, quando observa esse tipo de movimento de alavancagem, né, ele tem mecanismos para pulverizar e mitigar esse tipo de risco, que geralmente acontece pelas chamadas câmaras de compensação. O que, na prática, elas acabam evitando múltiplas falências, né? Então, elas são uma garantia, um resguardo, né? Uma poupança para que, nos casos dos grandes riscos, eles sejam compensados. Cada empresa, né, à medida que ela participa de riscos, né, ou ela toma mais riscos, ou ela deixa que seus investidores negociem ações com mais riscos, como no caso da GameStop, elas têm que participar com um determinado montante para essas câmaras de compensação. Então, ela tem que aportar, colocar dinheiro como se fosse uma poupança para que se compense esse tipo de risco. E a Robinhood não ficou de fora. Justamente por conta desse movimento, teve uma alavancagem, quase dobrou a alavancagem, a necessidade de aportar dinheiro nessas câmaras de compensação, chegando a US$ 1 bilhão que os investidores tiveram que aportar para que fossem efetivadas, né? Que a câmara de compensação também tem essa característica, né? Chancelar, garantir que a operação de compra e venda seja realizada. Então, se você não tem uma compensação, se você não tem essa poupança, não vai ser efetivada essa transação. Não seria efetivada se Robinhood não tivesse aportado 1 bilhão. E não foi fácil convencer os investidores a aportar 1 bilhão. Então, foi feita também uma pulverização dentro da própria carteira da Robinhood, onde eles tiveram que comprar outros ativos para poder pulverizar os riscos. Quais ativos eram esses? Ações que tinham aí o seu valor de mercado um pouquinho melhor, eram ações tradicionalmente mais negociadas na Bolsa de Valores. Qual foi o resultado imediato? Isso mostrou uma imensa fragilidade dentro do objetivo, né, dentro do aplicativo da Robinhood,
que teve como consequência a limitação, né, de compra e venda das ações, principalmente da GameStop, o que fez, né, como consequência ali da oferta e da demanda, que o preço caísse abruptamente, né? E o que rendeu diversos feedbacks negativos ali no site de buscas, né? No site tanto de buscas como no próprio site, nas lojas de aplicativos. A coisa poderia ter ficado ainda mais feia, né? A gente tem que lembrar que grande parte das negociações, principalmente dos grandes fundos, são feitas por robôs, né? Que operam com a base de alguns algoritmos que vão dando algumas ordens automáticas, reagindo às notícias, reagindo às especulações do próprio mercado. Mas também seria fake news dizer que o número dos amadores ou das pessoas que baixaram o Robinhood diminuiu. Para vocês terem ideia, foi mantido o número de investidores em torno de 2,7 milhões, tá? Ativos de usuários no Robinhood. O ponto que a gente tem que chegar aqui, né? O primeiro que, de fato, foi investigado, está sendo investigado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, essa manipulação, de certo modo, de mercado, né? Porque não está refletindo o valor da ação, o modo real, o que aquela empresa reflete, e que isso pode lesar alguns investidores. E principalmente tentando proteger esses pequenos investidores, que num primeiro momento tentaram ir contra esse grande lobo de Wall Street, mas na verdade se percebeu que é um sistema ainda muito refém do próprio Wall Street, né? O pequeno ainda tem que ganhar muito espaço, né? E vem ganhando certo espaço, mas tem que ser feito com responsabilidade, né? Com cautela, e é o que eu sempre costumo dizer para vocês: investir não é fácil, precisa de técnica, treino, entender como que funciona o mecanismo. Não basta simplesmente verificar se as taxas estão baixas, se não tem taxa de corretagem, etc., e investir em algo que não tem uma solidez, que não te dá uma garantia. Então essa foi a grande preocupação, foi o grande burburinho a respeito da GameStop. É claro que podem ainda existir alguns movimentos especulativos, isso é normal, isso é o mercado financeiro trabalha dessa maneira, mas chamou atenção, né, para esse novo método de investimento, né, para que vocês tomem cuidado justamente na hora que vocês forem investir, e tomar cuidado com poder, né, eventualmente cair num possível esquema, né, de pirâmide financeira e perder muito dinheiro, e muito dinheiro que às vezes a gente aporta, e que, principalmente sendo brasileiro nessa situação, a gente vai precisar muito. Combinado? Então é isso, de uma maneira bem simples foi o que aconteceu com a GameStop. Se ficar alguma dúvida, algum comentário, digita aqui pra mim, eu vou responder com o maior carinho pra vocês, e aí vocês já podem dizer: isso tudo foi o que ela disse. Até mais, até o próximo vídeo.